Meu nome é Toriza, e por muitos anos, fui conhecida apenas como a mulher da janela da Rua 8. Um apelido carinhoso, dado pelas crianças da vizinhança, que passavam em frente à minha casa e sempre encontravam em mim um sorriso, um pedaço de bolo, um curativo improvisado para os joelhos esfolados, ou apenas um ouvido atento para as confissões inocentes da infância. Desde muito jovem, eu aprendi com minha mãe que o mundo é melhor quando a gente oferece a mão, mesmo que ninguém peça. Ela era enfermeira do antigo posto de saúde do bairro e me levava junto nos plantões noturnos quando não tinha com quem me deixar. Eu via seus olhos brilharem a cada paciente que saía dali aliviado. Mesmo cansada, mesmo com os pés doendo e as mãos marcadas pelos anos de serviço. Aquilo me marcou. Quando eu cresci, não me tornei enfermeira, mas me tornei algo muito próximo disso. Alguém que cuida. Fui a vizinha que correu com chá quente nas madrugadas, em que alguém chorava de dor. A que costurava roupas de graça para as mães solteiras da rua. A que segurava bebês nos braços para dar um descanso às mães exaustas. E com o tempo fui ganhando respeito, carinho e dependência. Na Rua 8, todos me conheciam. E mais do que isso, muitos contavam comigo, como se eu fosse uma espécie de guardiã silenciosa. Mas ninguém, absolutamente ninguém, nunca perguntou se eu precisava de algo. É estranho como a gente se torna essencial para os outros e invisível ao mesmo tempo. A calçada da minha casa era ponto de encontro. Eu colocava uma mesa de madeira, abria uma garrafa de café, assava um bolo simples e ali ficávamos. Rindo, conversando, dividindo histórias e dores. Mas o tempo foi passando e eu fui ficando cansada. Só que ninguém percebia. Eu sorria com menos intensidade, mas ninguém notava. Meus olhos pesavam mais. Mas todos continuavam vindo até mim como se eu fosse incansável. E por muito tempo eu fui, até o dia em que tudo mudou. Acordei cedo naquela manhã de domingo, como sempre fazia. O costume é uma coisa estranha, menos mesmo quando o coração já não tem ânimo. Os gestos continuam saindo, como se fossem movimentos automáticos da alma. Coloquei água para ferver. Preparei o café coado na hora. Aquele cheirinho que se espalha pela casa e se mistura com a esperança de que mais um dia bonito vai começar. Fui até a varanda com minha velha toalha de crochê e ajeitei a mesinha de madeira que já estava gasta, mas ainda aguentava firme os encontros de sempre. O bolo de fubá estava no forno e eu me sentia estranhamente ansiosa naquele dia. Não sei dizer por quê. Talvez meu coração soubesse antes da mente. Há silêncios que a alma pressente muito antes de se tornarem realidade. A rua estava mais quieta do que o habitual. Nenhuma criança correndo, nenhuma gargalhada ecoando ao longe. Nenhuma porta batendo ou voz chamando meu nome. Olhei para o relógio, 8h35. Normalmente. Às 8 horas já tinha alguém batendo palmas no portão. Eu esperei. 9h15 da manhã. O bolo esfriava sobre o pano de prato florido. O café começava a perder o calor e meu peito começava a perder a calma. Então, só esperei.
Levantei da cadeira, fui até o portão e olhei para os lados. As casas estavam fechadas, como se todo mundo tivesse saído para outro lugar, um lugar que não me incluía. Tentei convencer meu coração de que era apenas um dia atípico, que talvez tivessem dormido até mais tarde, ou que algo coletivo tivesse acontecido e eu, sem celular, sem redes sociais, não fiquei sabendo. Mas lá dentro, eu sabia. Sabia que alguma coisa tinha mudado. Não neles Voltei para dentro, em silêncio. Era como se o mundo de repente tivesse se esquecido de mim, de tudo o que eu fiz, do que fui. Pela primeira vez, em muitos anos, sentei à mesa sozinha e comi uma fatia do meu próprio bolo, sem ninguém elogiando o sabor, sem pequenas mãos pedindo mais, sem vozes rindo das piadas repetidas que eu contava todo domingo. Foi como comer lembranças. Naquela tarde recebi apenas a companhia do vento. Ele passava pelas frestas da janela como se estivesse pedindo desculpas por não ter como me consolar. E então, a dor da ausência virou o silêncio. E o silêncio virou lágrima. Não era só aquele domingo. Era o começo do fim da Toriza, que todos conheciam menos a mulher forte. Disponível, sempre ali. Porque até mesmo as que cuidam, amam e servem também se cansam. Mas naquela noite, enquanto eu apagava as luzes da sala, uma memória me visitou. Era de quando eu era menina, e minha mãe, já adoecida, segurou minha mão e disse: Teresa, filha, um dia, mesmo que o mundo se esqueça de você, Deus vai lembrar de cada flor que você plantou na vida dos outros. E com isso no coração, fui dormir. Mas, mal sabia eu que a vida ainda me reservaria uma reviravolta inesperada. 2 dias se passaram desde aquele domingo silencioso. A rotina voltou a andar devagar, como quem caminha sobre cacos. Cada passo que eu dava pela casa parecia ecoar dentro de mim, como se o vazio tivesse encontrado espaço para crescer. O bolo de fubá que sobrou virou torrada no dia seguinte. O café eu tomei sozinha, com as mãos trêmulas e o coração ainda mais. Era terça-feira, quando ouvi uma buzina curta do lado de fora. Quase não acreditei. Corri até a janela, não com pressa, mas com espanto. Lá fora, um rapaz uniformizado descia de uma van branca, segurando uma pequena caixa de papelão. Ele olhou o número da casa, conferiu um papel e veio na direção do portão. Abri a porta devagar. Dona Teresa. Ele perguntou com um sorriso. Tenho uma entrega para a senhora. Tá aqui no nome da senhora mesmo. Pode assinar aqui? Assinei com mãos trêmulas, mais pela surpresa do que pela idade. Peguei a caixa e agradeci, sem saber o que pensar. Voltei para dentro e coloquei o pacote sobre a mesa da cozinha, como se ele fosse uma relíquia antiga encontrada no quintal. Era leve, mas firme. Tinha meu nome completo, escrito com letra de computador. Teresa Lima de Souza. Nenhum remetente visível. Nenhuma pista. Abri com cuidado. Dentro, havia apenas um envelope cor de creme, selado com um adesivo em formato de coração. Not a maze.
Nenhum bilhete, nenhuma nota fiscal, nenhum presente. Apenas aquele envelope fechado, como se guardasse um segredo do passado. Sentei-me antes de abrir. Meu coração batia num ritmo que eu não sentia há muito tempo. Aquilo parecia pequeno demais para tanto mistério menos, mas a vida, eu aprendi, não mede importância pelo tamanho. Descolei o adesivo e abri. Dentro havia uma carta, escrita à mão, em letra cursiva. Comecei a ler. Dona Teresa. Talvez a senhora nem se lembre de mim, mas eu nunca me esqueci da senhora. Meu nome é André, e há quase 20 anos fui uma daquelas crianças que a senhora acolhia nos domingos. Minha mãe estava desempregada, meu pai preso, e a comida em casa era escassa. Lembro-me como se fosse ontem, da primeira vez que sentei naquela varanda florida, da forma como a senhora me serviu o bolo, mesmo quando eu não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Lembro do dia em que a senhora me deu um casaco velho, porque eu tremia de frio. E me disse: "Você vai vencer na vida, menino. Só precisa acreditar que é capaz." Dona Teresa, eu acreditei. Hoje sou formado, trabalho como designer e estou bem. Descobri há alguns dias, por uma vizinha, que a senhora ainda mora aí. E quando soube, meu coração apertou. Percebi que nunca agradeci de verdade. Então aqui está. Essa carta é o meu muito obrigado. Não tem presente, nem flores, nem dinheiro. Só tem um pedaço da minha gratidão, com muito carinho. André Mendes. Quando terminei de ler, meus olhos estavam lavados. A carta tremia nas minhas mãos, como se fosse viva. E por um instante, aquela casa já não parecia tão vazia. O bolo de fubá do domingo anterior, que ainda estava na minha memória, ganhou outro sabor. Fechei os olhos, inspirei fundo e deixei que aquela emoção me preenchesse. A vida às vezes responde quando a gente menos espera. E eu estava viva para escutar. Aquela carta me trouxe muitas boas recordações e me fez despertar uma saudade intensa do meu filho, que cresceu ali brincando com as crianças da Rua 8. O André era um dos amigos que mais brincava com ele. Meu menino saiu de casa tão jovem, com apenas 17 anos. Foi embora de casa apenas com uma mochila. Disse que eu lhe tratava como criança. Mas ele precisava viver a vida dele. E então, ele se foi. E o meu coração ficou aqui apertado. Ele não deu mais notícias. Nunca me ligou. Talvez eu tenha exagerado no cuidado excessivo com ele. Mas hoje eu só quero ter uma oportunidade de vê-lo novamente. Perdoar e ser perdoada. Os dias foram passando, e eu já não tinha mais esperança de vê-lo de novo. A saudade era uma dor muda, dessas que só quem é mãe entende. Eu vivia sim, mas como quem sobrevive, sem a metade do meu coração. Foi numa manhã fria de junho. Eu estava no quintal, varrendo as folhas secas que caiam da mangueira. Quando ouvi baterem no portão, o som ecoou diferente, como se tivesse vindo direto do passado. Enzuguei as mãos no avental, respirei fundo e caminhei até a frente da casa. Quando abri o portão, minhas pernas fraquejaram. Era ele, meu menino. O tempo o havia mudado, claro. Estava mais magro,
o rosto marcado pelo cansaço e pela vida dura, mas os olhos eram os mesmos. Os olhos do meu filho, que eu nunca esqueci. Minha mãe, ele disse com a voz embargada. Me perdoa? Por um segundo, tudo ficou em silêncio. O mundo pareceu parar, como se estivesse nos observando. Eu senti meu peito apertar, mas logo em seguida, um calor profundo tomou conta de mim. Apenas abri os braços e o abracei como se o tempo não tivesse passado. Como se ele ainda fosse aquele menino que corria pelo quintal, com os pés descalços e o sorriso no rosto. Choramos, os dois. Ali, no portão. Como se todas as palavras engasgadas durante anos finalmente tivessem encontrado voz no abraço. Ele entrou, tímido, olhando ao redor como quem visita um lugar sagrado. Era a casa da infância, do amor, da comida quente e do colo que nunca deixou de esperar. Sentamos à mesa, a mesma de sempre, com a toalha de crochê, que eu mantinha impecável. Ele me contou sobre a vida que levou, os erros que cometeu, as escolhas que o afastaram de tudo. Mas em nenhum momento eu o interrompi. Porque o coração de uma mãe não quer explicações. Ele só quer presença. Só quer saber que seu filho ainda respira. Naquela noite, preparei o arroz com feijão e carne moída do jeito que ele gostava. E vi nos olhos dele o brilho de uma lembrança viva. Comemos em silêncio, como quem celebra um reencontro sagrado. Antes do dormir, ajoelhei ao lado da cama e agradeci pela vida, pelo retorno, pelo milagre do perdão. Porque o que eu vivi naquela manhã fria de junho foi sim um milagre. E naquele instante, eu soube. Meu coração estava inteiro de novo. Desde o dia em que meu filho voltou, minha casa ganhou outra luz. Era como se as paredes antes silenciosas agora respirassem. Como se cada canto da casa sussurrasse que a esperança, mesmo adormecida, nunca morre. Nos primeiros dias, eu acordava antes do sol só para preparar o café como antigamente. Torrava o pão na chapa. Deixava o café no coador de pano e punha a mesa com todo cuidado, como fazia quando ele era pequeno. E cada manhã que ele se sentava comigo à mesa, era como um presente que eu desembrulhava com um coração. Ele ainda estava se acostumando com o silêncio do interior, com o canto dos passarinhos, com o cheiro de terra molhada. Às vezes, o pegava olhando pela janela, perdido em lembranças. E eu sabia menos o retorno. Não era apenas físico. Era uma travessia de alma, um caminho de volta para dentro de si. Numa tarde, ele me ajudou a lavar as janelas. A gente ria com a água respingando nos rostos. Como dois velhos amigos que tinham se reencontrado depois de muito tempo. Era simples, mas tão cheio de vida. E foi ali, com os panos molhados nas mãos, que ele me olhou e disse: Mãe, eu quero começar de novo, aqui. Meu coração se apertou e se abriu ao mesmo tempo. Eu sabia que recomeçar não era fácil, mas o simples fato dele querer já era um passo imenso. E eu prometi a mim mesma que faria tudo para que ele se sentisse acolhido. Como sempre foi. Como sempre seria.
Aos poucos ele começou a ajudar na roça de um vizinho. Depois passou a consertar coisas pela vila, menos bicicletas, móveis vários, eletrodomésticos. Ganhava uns trocados aqui e ali, mas o que mais ganhava era dignidade. Voltava para casa cansado, mas com os olhos vivos, e eu via, com lágrimas escondidas, o renascer do homem que o mundo quase apagou. As noites eram nossas. Sentávamos na varanda e contávamos histórias. Ele, das estradas por onde andou. Eu, dos dias em que a saudade quase me levou. Às vezes, ficávamos em silêncio, só ouvindo o grilo cantar e o vento brincar com as folhas. E naquele silêncio havia mais amor do que 1000 palavras. Uma noite, ele me trouxe um presente embrulhado num papel simples. Abri com cuidado e encontrei um lenço bordado com minhas iniciais. E junto, um bilhete. Obrigado por nunca desistir de mim. Ali, meus olhos se encheram. Porque eu soube que, apesar de tudo, eu havia cumprido o meu papel, ser mãe até o fim. Mãe que espera, que perdoa, que ama sem medidas. E ali, na varanda da minha casa simples, sob as estrelas silenciosas do céu do interior, eu entendi que estávamos escrevendo juntos uma nova história. Uma história de reconciliação, de recomeço, de amor real. Uma história que, mesmo marcada pela dor, agora era guiada pela luz da esperança. O tempo, esse senhor silencioso, tem um jeito curioso de ensinar. Ele não fala alto, não impõe respostas. Ele apenas caminha. E no compasso dos seus passos, a gente vai aprendendo. E eu aprendi tanto. Depois que meu filho voltou para casa, comecei a ver a vida com outros olhos. A mesma vida que, por anos, parecia estagnada entre paredes de saudade. Agora florescia em pequenas alegrias. As manhãs continuavam as mesmas, com o cheiro do café subindo pela casa. Mas agora vinham acompanhadas de risadas, às vezes risos tímidos, mas reais, como se a alma dele estivesse reaprendendo a sorrir. Eu comecei a reparar mais nos detalhes, no jeito como ele abria o portão com mais leveza, na maneira como ajudava os vizinhos sem esperar nada em troca, no modo como me observava com carinho quando eu contava minhas histórias de juventude. Às vezes ele dizia: "Mãe, a senhora é uma guerreira." E eu respondia, com um meio sorriso: "Fui forjada no fogo da esperança, meu filho." Uma tarde, enquanto ele consertava a cerca do quintal, parei e fiquei ali, só olhando. O sol dourava os ombros dele, e o suor escorria pelo rosto concentrado. E eu pensei: meu Deus, olha só! O menino que eu vi se perder. Voltou. Tá aqui, inteiro. Meu coração pulsou forte, quase doeu. Mas era uma dor boa, daquelas que a gente sente quando o amor vira gratidão. E o tempo foi passando. Ele arranjou um emprego fixo em uma oficina da cidade. Todo dia saía cedinho, de marmita na mão e olhar firme. À noite voltava cansado, mas em paz. E eu sentia que a vida estava finalmente se ajeitando nos trilhos certos. Ele começou a ir à igreja comigo de vez em quando. Sentava em silêncio,
Observava. Eu não cobrava nada. Sabia que o coração tem o seu próprio tempo para entender as coisas de Deus, mas só de vê-lo ali, num banco qualquer, respirando aquele ar de fé, já me bastava. Uma noite dessas, enquanto jantávamos juntos, ele segurou minha mão e disse: Mãe, a senhora me salvou. E não foi com palavras nem com sermão. Foi com o seu amor. Fiquei sem fala. Porque ali, naquele instante, tudo valeu. Cada lágrima que chorei, cada vila acesa, cada noite em claro, esperando uma notícia. Tudo fez sentido. E eu entendi que, por mais longa que seja a estrada da dor, o amor é sempre o destino mais bonito. Hoje, eu olho para trás e não guardo rancor. Apenas gratidão. Gratidão por ter vivido o suficiente para ver meu filho voltar. Por ter sido usada por Deus como instrumento de perdão e de acolhimento. Gratidão por cada manhã, cada pôr do sol, cada passo novo que Ele dá. Porque sei que há mães por aí que não tiveram essa chance. E eu tive. E por isso, vivo meus dias como quem segura um milagre nas mãos. Um milagre que atende pelo nome do meu filho. Se você me perguntar hoje, o que aprendi com tudo isso? Eu te digo, com o coração aberto. Aprendi que o amor é mais forte que qualquer tempestade. Aprendi que o silêncio de uma mãe pode gritar mais alto que 1000 vozes. Que a oração feita no escuro da madrugada tem poder de mover o céu. E que quando tudo parece perdido, Deus ainda escreve recomeços menos com letras miúdas, mas com mãos firmes. Durante anos eu vivi com um vazio no peito, mas nunca deixei de acreditar. Mesmo quando a vizinhança cochichava, mesmo quando os olhos do mundo me julgavam, eu continuava ali, firme, como raiz de árvore antiga, invisível aos olhos, mas sustentando tudo por dentro. E hoje, eu digo sem medo, valeu a pena. Valeu cada oração, cada espera, cada lágrima que caiu no travesseiro, sem ninguém ver. Porque hoje eu vejo meu filho de pé, caminhando ao lado da fé, reconstruindo sua história com passos de coragem. Se você, que me ouve agora, tem alguém afastado, alguém perdido, notice. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não chega cedo, nem tarde. Ele chega quando a alma está pronta para receber o milagre. E quando esse milagre vier, porque ele vem, você vai entender que todo amor plantado volta. Um dia, volta. Porque o amor. O amor sempre encontra o caminho de casa. Que Deus te abençoe. E que você nunca se esqueça, enquanto houver fé, sempre haverá esperança.